Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Chegamos à metade do livro de Êxodo. Hoje iniciaremos a partir do capítulo 20, com a graça de Deus. Muito obrigado por continuar aqui, que Deus te abençoe e, se possível, lembre, curta, comente e se inscreva aqui no canal para que a gente possa saber que essa palavra, essa leitura está chegando em outras pessoas. Nos ajude a continuar com ânimo. Claro que o mais importante é fazer o serviço do Senhor, mas sua ajuda é de grande valia para a gente. Vamos juntos agora, capítulo 20 de Êxodo. E Deus falou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está abaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visto a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabá, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor teu Deus. Ele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabá e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o barulho das trombetas, e o monte fumigado. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temerás, pois Deus veio por vós provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou ao longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que falei a voz do céu. Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar da terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar em que eu registrar o meu nome. Verei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantareis tuas ferramentas sobre ele, já o profanastes. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele.
capítulo 21. Agora, estes são os juízes que colocaram diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele será livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa, e ele lhe gerou filhos e filhas, a sua esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo o meu senhor e a minha esposa e os meus filhos, eu não sairei livre. Então o senhor o levará aos juízes e também o levará à porta, ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará as orelhas com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e não sua obrigação matrimonial. Se ele não cumprir estes 3 para com ela, então ele sairá livre, destituído de dinheiro. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregará em sua mão, e então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo, a traição afastará do seu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai e a sua mãe certamente será morto. Aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre seu cajado, então aquele que feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo e fará curar totalmente. E se um homem ferir seu servo ou sua serva com um cajado e ele morrer debaixo de sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por um dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Se um homem lutar e ferir uma mulher grávida, assim seu fruto se apartará dela, e não haverá outro dano. Certamente será punido conforme o que impôs o marido de sua mulher. E ele pagará segundo o que os juízes determinam. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir os olhos do seu servo, ou o olho de sua serva, e o danificar, deixando-a sair livre por causa do seu olho, e se ele atingir o dente do seu servo, ou o dente de sua serva, deixá-lo sair livre por causa do seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher, de modo que morra, então um boi certamente será apedrejado, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado com tempos passados e empurrar com seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono, e não o guardou, mas ele tomou um homem ou uma mulher, o boi
será apedrejado e seu dono também morrerá. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for oposto. Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com este juiz, lhe será feito. Se o boi escorneou um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem curvar um buraco, e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele, e dará dinheiro ao dono dele, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro, e ele morrer, então venderão o boi vivo e venderão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. E se for conhecido que o boi escorneou no passado o seu dono e não o guardou, certamente pagará o boi por boi, e o morto será seu. Capítulo 22. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi, e quando a ovelha por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido, para que morra, não se derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramará-se sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possui nada, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha e ser comida, e colocar nela seu animal, e for alimentar no campo do outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Se romper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam consumidos os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, ou que iniciou o fogo, certamente fará restituição. Se um homem entregar ao seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pegue em dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens do seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, por jumento, por ovelha, por vestes ou por qualquer coisa perdida, que o outro protestar ser seu, e a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele a quem os juízes condenaram, este pagará em dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou algum animal que guarda, ou este morrer, ou for ferido, ou levado embora, sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, que eles não pôs a mão nos bens do seu próximo. E o dono disso o aceitará, e o outro não o restituirá. E se lhe for furtado, ele fará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, então que ele traga em testemunho, e ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. E se um homem pedir emprestado alguma coisa do seu próximo, e for ferido ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se for uma coisa alugada, será pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é desposa, e se deitar com ela, ela certamente o dotará e tomará por sua esposa. Se o seu pai completamente se recusar a dá-la, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus, e não somente ao Senhor, este será
totalmente destruído. Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem o órfão. Se os afligires de alguma maneira e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira arderá, e eu vos matarei a espada, e vossas mulheres serão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a qualquer do meu povo, que é pobre junto a ti, não será para ele agiota, nem lhe imporás usura. Se tomareis as vestes do teu próximo por penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque esta é a sua única coberta. É a veste de sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que, quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou benevolente. Não injurareis os juízes, nem maldirás os governantes do teu povo. Não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem teus licores o primogênito dos teus filhos me darás. Da mesma forma farás com os teus bois, com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe. No 8º dia os darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que não foi dilacerada por animal do campo. Vós a lançareis aos cães. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado por chegar aqui. Até amanhã. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Muito obrigado.